Graça e paz, meus irmãos. Quão grande você é? Que régua, que medidas você usa para se autoavaliar? E você se avalia em relação a quem? Em relação a qual contexto? Está cada dia mais difícil, com tantos referenciais ou com tanta falta de referência, fazer uma autoavaliação, fazer uma avaliação relevante sobre quem realmente somos ou como estamos. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 14, vai nos falar de como ser grande, quem é o maior no reino dos céus. Acompanhe a leitura. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. É melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só dos seus pequeninos. Oremos. Pai amado e bendito, abençoe a leitura da Tua palavra que acabamos de fazer e ilumine o nosso entendimento, Senhor, para buscar, ó Deus, ser grande no reino dos céus, para perseguir, ó Deus, os referenciais, os alvos que realmente são relevantes diante de Ti. Use a minha vida para expor esses alvos nessa hora, dá-nos graça e leva-nos a esse crescimento espiritual. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. O que é ser grande? É ser juiz? É ser governador de uma grande cidade? O que é ser grande? É ter muitos filhos? É ter dezenas de filhos? O que é ser grande? É ser alguém já com muita idade, já ter passado pela infância, pela juventude? O que é ser grande? É ter muitos seguidores, ter muitas visualizações, ter muitos discípulos? O que é ser grande? É pagar muito imposto? Ou no nosso país, muitas vezes, as grandes fortunas são daqueles que sonegam imposto? O que é ser grande? É realmente estar nas páginas dos jornais, ser lembrado, ser famoso. O que é ser grande? É ser aquele
com quem a faxineira, o porteiro, o lixeiro não têm acesso, de tão importante que você é, pois você só anda de helicóptero e você só fala com poderosos, com governantes dessa terra. O que é ser grande? É ter grandes quantidades ou realmente uma determinada qualidade. Deus nos avalia quantitativamente ou qualitativamente? Como Deus nos avalia e como nós podemos realmente ser grandes? Assim os discípulos chegaram para Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, e perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? Várias vezes os evangelhos nos falam que os 12 discípulos, os 12 apóstolos, tinham essas discussões e por vezes Pedro estava sendo solicitado, estava sendo como que o líder, o porta-voz, a referência. Outra vez, a mãe de um deles chegou diante de Jesus e falou: mestre, eu quero que no teu reino um dos meus filhos esteja à direita e o outro esteja à esquerda. Assim como os homens hoje em dia buscam as quantidades de audiência, de dinheiro, de poder, de visualização, já os discípulos de Cristo tinham essa mesma ênfase, essa mesma preocupação. E maravilhosamente, surpreendentemente, como sempre fazia aquele que é do alto e aquele cujos pensamentos são mais distantes dos pensamentos humanos, quanto os céus está distante da terra, o Senhor Jesus, o Deus Filho, ele revela exatamente 3 características daquele que realmente é grande. Não grande numa hierarquia, não grande por causa das suas patentes, do número de estrelas que carrega no ombro, não grande por causa da sua conta bancária, não grande por causa do território que governa, mas grande diante de Deus, grande no reino dos céus. E Jesus, em primeiro lugar, vai dizer que o maior no reino dos céus é aquele que voluntariamente é dependente de Deus. O Senhor Jesus, como lemos no versículo 2, ele chama uma criança, coloca uma criança no meio deles. Criança aqui é a palavra grega paideion ou paidion, que se referia a realmente crianças pequenas, até crianças de colo. O mesmo Evangelho de Mateus vai usar essa palavra para se referir a Jesus quando ele tinha acabado de nascer, quando ele estava numa manjedoura, quando ele ainda cabia nos braços de sua mãe. Então aqui ele está falando da criança, não essas crianças como as nossas hoje em dia, que já operam computadores, máquinas, algumas já estão até ligadas em investimentos na bolsa de valores, crianças muito independentes, muito autônomas. Não, aqui era criança realmente aquela totalmente dependente, aquela realmente desprendida desses valores materiais, e ele coloca essa criança no meio dos discípulos e disse: olha, certamente, em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes, ou seja, se vocês não mudarem a caminhada, se vocês não mudarem a rota, não mudarem os alvos de vocês e não se tornarem, ou seja, não se gerarem novamente, não se reinventarem como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino. Eles perguntaram quem seria o maior. Jesus começa a dizer: olha, vocês precisam ser assim para passar pela porta. Para começar a estar no reino, vocês precisam ser como uma criança. Aqui, longe de Jesus estar ensinando que todas as crianças não têm pecados, aqui longe de Jesus estar ensinando que todas as crianças vão para os céus. Não, não é isso. Não é esse o sentido do exemplo. Aqui, a exemplo do que Jesus respondeu para um grande mestre, fariseu, Nicodemos, como narra o Evangelho de João, capítulo 3, de 3 a 6, era o mesmo sentido de Jesus dizer: olha, é necessário nascer de novo. Para Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus disse: se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, não nascer do alto, não nascer dos céus,
Nicodemos teve dificuldade, ainda perguntou como é que alguém pode voltar de novo ao ventre da sua mãe? Mas Jesus não estava falando de reencarnação, de uma nova vida, ele estava falando de começar já, antes de passar pela sepultura, a ter uma postura como de uma criança totalmente dependente, uma criança que não age de forma autônoma, uma criança que não tem as disputas e os valores que eles estavam demonstrando. E assim deve ser aquele que quer ser grande no reino dos céus. Deve ser alguém realmente voluntariamente dependente de Deus, alguém que se torna, alguém que se converte como uma criança. E aí Jesus diz no versículo 4, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus Cristo sabia muito bem o que era humildade, o que era dependência e o que era até humilhação. Jesus Cristo mais adiante vai ensinar os seus discípulos que ele, sendo o Senhor, fez o serviço do servo mais imprestável, lavando os pés cheio de pó, cheio de barro, os pés sujos dos seus discípulos, o serviço que era dedicado exclusivamente ao escravo mais imprestável, aquele que não tinha força para o trabalho pesado, aquele que não tinha capacidades intelectuais para o trabalho da gestão, da administração, aquele que não tinha os dons para cozinhar, aquele que era imprestável, era o que lavava os pés das visitas. Jesus Cristo, ele fez isso. Jesus Cristo, ele deixou o seu alto e sublime trono, se esvaziou, assumindo a forma de servo, veio nessa terra ser filho de um carpinteiro, nascer numa estrebaria, numa manjedoura, ali ele foi acolhido, e ali ele entre os animais foi recebido. Ele sabia exatamente o que era ser humilde, o que era realmente ser um exemplo de humildade, por isso ele diz, aquele que se humilhar, aquele que se colocar como um pequenino, esse é o que entra no reino dos céus. E ele fala, quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. As crianças naqueles dias não eram contadas nos censos, não eram consideradas importantes, eram consideradas muitas vezes como até supérfluas. E Jesus é aquele que várias vezes vai mostrar o valor da criança, o valor do ser humano desde cedo, não quando fica adulto. Por isso, independentemente da idade, eu estou passando por um período de celebração do meu aniversário e nós temos esse costume de contar os anos e, queridos, a quantidade de anos não é importante para Deus. Salmo 119, versículo 100, diz que a palavra de Deus torna o salmista mais sábio do que os idosos. Existem crianças que são exemplos maravilhosos, enquanto que existem adultos estudados, diplomados, poderosos, que são verdadeiras catástrofes. Basta olharmos para o nosso noticiário, basta olharmos para a quantidade de governadores, de políticos. Então veja, queridos, que não é a idade, mas é uma postura dependente, como uma criança que depende do pai, como uma criança que tem o coração leve e rapidamente perdoa o seu amiguinho, que às vezes o machucou, que às vezes o ofendeu. Essa é a postura de quem quer ser grande no reino dos céus. Não basta, como diz o versículo 5, receber uma criança. Recentemente nós estamos vendo que determinada pessoa, que a mídia tem noticiado, acolheu dezenas de crianças como os seus filhos, mas agora está sendo acusada como mandante de um assassinato e de outros escândalos.
Muitas pessoas são avaliadas pelas suas boas obras que fazem para as crianças e devemos cuidar das nossas crianças. A vida das crianças importa desde o ventre, sim. Mas mais do que cuidar das crianças, Jesus está falando, vocês têm que ser como bebês, como frágeis e dependentes diante de Deus, como aqueles que rapidamente perdoam e não guardam mágoa, não guardam rancor. Assim, voluntariamente dependente de Deus deve ser quem quer ser grande no reino dos céus. É muito interessante como os valores espirituais, os valores do Evangelho, são sempre contraditórios aos valores humanos. Para Deus, quem quer ser grande deve ser o menor. O Senhor Jesus várias vezes disse, quem quiser ser Senhor, seja como servo. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Assim, nós devemos buscar andar. A segunda característica desse que quer ser maior, quer ser grande no reino dos céus, é que ele é ativamente alguém que evita tropeços e escândalos. Ele ativamente evita tropeços e escândalos. Ele previne os tropeços e os escândalos. Versículos 6 a 9, o Evangelho vai nos falar que qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos. Aqui a palavra já não é mais criança. Aqui o conceito já se expande para pequeninos que creem. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 42, vai falar pequeninos crentes. Aqui já abrange todas as faixas etárias dos que começam a crer e creem no Senhor Jesus. E ele diz, qualquer porém que fizer tropeçar. A palavra tropeço aqui é a mesma raiz da palavra escândalo, da palavra armadilha. Qualquer um que tornar o caminho de um pequenino crente escorregadiço, situação de tropeço, Jesus vai falar, é melhor que pendurasse uma pedra no pescoço de uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Obviamente o Senhor Jesus não está incentivando e nunca incentivou o suicídio. Ele está dizendo sim que o resultado, o efeito de uma vida escandalosa, de uma vida que leva a tropeços, de uma vida que não é exemplar, de uma vida que não é referencial, o resultado dessa vida é a morte eterna, é a morte espiritual. Sim, ele vai continuar dizendo, ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que venham os escândalos. Nesse mundo onde todos são filhos de Adão e Eva, nesse mundo onde todos naturalmente existem com uma tendência a desobedecer a palavra de Deus, a serem rebeldes, a serem pecadores, os escândalos são inevitáveis. O que Jesus está chamando a atenção aqui é para a questão de que você, eu, não sejamos esse canal de escândalo, não sejamos esse meio de escândalo. E, irmãos, vocês sabem, vocês acompanham os noticiários e têm visto quantos escândalos. E como a mídia prioriza escândalos relacionados com os discípulos de Cristo ou aqueles que se apresentam como discípulos de Cristo. Foi preso o presidente de um partido no Rio de Janeiro, Partido Social Cristão, PSC. Um dos grandes jornais, ao invés de falar somente o nome, falar o partido, coloca em ênfase, pastor que batizou o presidente e o governador foi preso. Veja, pastor, chamando atenção para a figura cristã que ele ostentava. Os escândalos são inevitáveis e são terríveis. Outra notícia muito recorrente nessa semana sobre a deputada que tinha um conjunto de igrejas que chegavam a arrecadar mais de 2 milhões de reais por ano. Interessante que o ministério dessa mulher tinha como ênfase o seu próprio nome em vez do nome de Jesus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda honra e toda glória deve ser a Ele. E agora
se é inocente, se não é, não sabemos, mas a questão é que é alvo de escândalo, é alvo de, ao invés de concentrar a atenção das pessoas na importância da palavra de Deus, no exemplo de Jesus Cristo, está chamando a atenção das pessoas para o escândalo. E Jesus disse aqui, é inevitável que venham os escândalos, mas ai. E esse ai é aquela expressão mais profunda de quem sente dor. É um gemido agudo, dizendo ai por meio de quem vem os escândalos. E é por isso que o Senhor Jesus ensina, versículos 8 e 9, que ativamente, com ações contundentes, sem economia de esforços, devemos nos concentrar em estar longe dos escândalos. Não é se concentrar em esconder escândalos, mas é para não promover escândalos, para não promover tropeços, para ser como Jesus Cristo é e sempre será, uma referência do acerto, uma referência do que é belo, do que é perfeito, do que é justo, do que inspira louvor a Deus. Versículos 8 e 9 vai dizer: se a tua mão e o teu pé te fazem tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos, seres lançado no fogo eterno. Algumas pessoas avaliam outras por causa das suas capacidades físicas. E se acham melhores por terem as duas mãos, os dois braços, os dois pés, os dois olhos funcionando bem. E muitas vezes nós vemos pessoas com limitações físicas, com deficiências físicas, mas sendo extraordinários profissionais, pais, mães, filhos, extraordinários seres humanos. Obviamente o Senhor Jesus não está incentivando aqui a automutilação. O Senhor Jesus está ensinando aqui aquilo que já em Mateus capítulo 7, versículo 29 a 30, ele tinha dito. Ele tinha ensinado lá que o adultério não é apenas a relação sexual ilícita, fora da lei, fora do casamento, mas o olhar impuro para alguém já era o adultério. E ali ele também usa essa expressão dizendo para arrancar olho, para arrancar a mão. Versículo 9 ele vai dizer do arrancar os olhos. Na verdade é uma atitude contundente para não praticar o pecado, para não praticar aquilo que é um tropeço, que é uma armadilha, que vai causar escândalo. A nossa atitude, a nossa atividade, os nossos esforços ativos devem ser em evitar os tropeços e os escândalos. Sim, sempre deve ser assim. O apóstolo Paulo aprendeu isso. O apóstolo Paulo, que antes chamava Saulo, que significava grande, e ele depois de convertido por Jesus, começou a se chamar Paulo, que significa pequeno. E ao aprender o que é ser pequeno, ele ensinou para a igreja dos Coríntios, em 1 Coríntios 10:32, para não se colocarem como peça de tropeço, pedra de tropeço, nem de gregos e nem de judeus. Ou seja, independentemente da cultura, o cristão, quando ele é fiel às Sagradas Escrituras, quando ele segue os ensinos de Cristo, quando ele realmente quer ser grande, não perante os homens, mas quer ser grande aos olhos de Deus, ele evita os escândalos. E naquele contexto de 1 Coríntios 10:32, Paulo ensina antes, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E um versículo depois ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Como ser alguém voluntariamente dependente de Deus e ativamente evitando tropeços, evitando os escândalos. Esse é o segredo. Ser alguém que quer que Deus seja glorificado em tudo que você faz. É muito rara as vezes em que nos lembramos que fomos criados, como na mensagem que eu postei de manhã, nesse domingo, fomos criados para louvar a Deus, fomos criados para que tudo
tudo que façamos, tudo que falemos, tudo que pensemos, promova o louvor a Deus. Infelizmente, nós muitas vezes queremos tomar o lugar de Deus e atrair para nós o louvor, e nesse anseio, pessoas fazem de tudo para ficarem ricas, fazem de tudo para ficarem poderosas, fazem de tudo para ficarem famosas e buscando a sua glória, buscando ostentar o seu nome em placas, em painéis, em notícias. Elas acabam tomando atitudes e promovendo ações que inevitavelmente são escandalosas, causam escândalos, profanam o nome de Deus. É muito interessante que nesse episódio da deputada acusada de mandar matar o marido, uma das mensagens que a polícia atribui de autoria a ela diz: me separar dele escandalizaria o nome de Deus. Mas matar não? Arquitetar a morte do marido não? Matar, adulterar, roubar, mentir, desonrar pai e mãe, não separar um tempo, um dia para culto ao Senhor, para louvor ao Senhor, querer agradar a outras pessoas ou se agradar, ter outros ídolos, dizer falso testemunho, qualquer quebra dos 10 mandamentos vai escandalizar, vai ser tropeço, e não apenas um tropeço para você, mas um tropeço para outras pessoas, especialmente os que se professam discípulos de Cristo. Eles são exemplo, eles são modelo, eles são colocados como sal nessa terra, como luz nesse mundo. Os ímpios, os incrédulos, eles olham para a vida do cristão, eles nos tomam como referência, e quando tropeçamos, muitas vezes nós damos mau exemplo para que eles tropecem, nós damos pretexto para que eles tropecem. Muitas vezes, o copo de cerveja que um crente bebe numa festa é o pretexto para que o seu parente, para que o seu amigo beba uma caixa, se embriague e, quem sabe, até cause alguma desgraça numa direção embriagada ou coisa do tipo. Por isso, se você quer ser grande diante de Deus, seja voluntariamente dependente de Deus, seja como um bebê, seja como uma criança, e seja ativamente aquele que evita os tropeços, que evita os laços, que evita com que outros caiam e também você caia. Essa responsabilidade Deus delegou aos seus filhos, Deus delegou aos seus discípulos. Deus nos deu o Espírito Santo com o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos deu o Espírito Santo para que tenhamos a capacidade de frutificar aquilo que é natural e agradável a Deus. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, todas as coisas contra as quais não há lei, não há condenação. Então veja, quem quer ser grande diante de Deus, já começa a exercitar isso já. Não fique esperando para chegar nos céus. Algumas pessoas vão dizer, para mim basta estar no céu. Não, você deve tomar essa preocupação, esse ensino de Jesus, e já adotar um modo de vida de que não basta estar nos céus, estar no reino dos céus, mas ter uma vida que realmente mostra que o governo da sua vida, o rei que comanda a sua vida, é aquele que está com seu trono nos céus. Por isso, desde já você tem uma vida condizente, coerente, sem irresponsabilidade, uma vida exemplar, uma vida modelo. Uma vida que paga os impostos, uma vida que honra os seus compromissos, um pai exemplar, uma mãe exemplar, um filho obediente, um profissional que dá os melhores resultados. Esse é aquele que faz tudo para a glória de Deus. Esse é aquele de quem os escândalos passam longe. É assim que você deve ser, é assim que eu devo ser, dependente de Deus como uma criança, mas adulto na prevenção dos tropeços e dos escândalos. E concluindo, alguém que é grande diante de Deus é alguém que não desvaloriza
os menores e os perdidos. Versículo 10, o Senhor Jesus, depois de dizer dessas coisas, depois de avisar que nós não devemos ter uma vida como dos que vão para o inferno, como dos que vão arder no fogo, ele diz, veja, não despreze qualquer desses pequeninos. De novo, a palavra é micron, é pequenino num sentido de humilde, não exclusivamente estrita à criança. Ele está falando de novo dos pequeninos crentes, aqueles novos na fé, aqueles que começaram a seguir o exemplo de Jesus e que não devem ser desprezados. Às vezes nas igrejas existem pessoas, existem líderes que só dão atenção para aqueles que são mais proeminentes. Às vezes nas igrejas se dá ênfase quando tem alguma autoridade, quando tem alguém importante, quando tem alguém rico, quando tem alguém famoso. E Jesus está ensinando os seus discípulos que não é para ser assim. É para dar valor àquele que é pequeno. É para dar valor para aquele que é considerado até sem valor, perdido. Jesus diz que esses pequeninos têm anjos dos céus que assistem a sua vida. Ele diz, vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessante a face do Pai Celeste. Ou seja, nós não devemos desprezar irmãozinhos, crentes, humildes, às vezes analfabetos, às vezes sem muita instrução acadêmica, mas que é Deus, tem investido na vida dessas pessoas humildes, anjos para que os sirvam. Aqui não está dizendo que cada um tem seu anjo da guarda, não. Aqui não está dizendo que todos são salvos, que todos têm anjos, não. Aqui está dizendo aquilo que Jesus já disse em outros momentos, que dificilmente o rico entra no reino dos céus. Aquilo que Jesus disse que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus em outros momentos falou de gente humilde, falou dos bem-aventurados humildes de espírito, falou dos pobres. Também Jesus não está ensinando que a classe social determina a salvação, mas está dizendo sim que às vezes os ricos colocam a sua confiança nas suas posses, enquanto os mais humildes mais rapidamente reconhecem a sua dependência de Deus. Certa vez Jesus usou uma viúva pobre no gasofilácio no templo, que colocou ali uma única moeda e era tudo que tinha, mostrando que aquele era o verdadeiro exemplo de alguém dependente de Deus. Jesus não ficava maravilhado com grandes ofertas no gasofilácio, com grandes quantidades de dinheiro, não. Jesus realmente é aquele que avalia qualitativamente e não se maravilha quantitativamente como muitas pessoas avaliam. Algumas pessoas avaliam as outras pelo que elas têm. Deus nos avalia pelo que nós somos, mesmo que nós não tenhamos diplomas, posses, enfim, o modo de sermos avaliados e medidos por Deus e sermos considerados grandes no reino dos céus é não desvalorizar os menores e os perdidos. Eu creio que no dia do juízo final nós teremos grandes surpresas e receberão maiores recompensas irmãozinhos nossos que são absolutamente anônimos, desconhecidos, mas que têm levado a palavra de Deus a lugares esquecidos, têm levado a palavra de Deus em presídios, têm levado a palavra de Deus para os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, têm levado a palavra de Deus para crianças que estão morrendo de fome, muito mais do que irmãos nossos, ainda que sinceros, ainda que fiéis à palavra de Deus, que tem milhões de visualizações no YouTube, nos canais de televisão. Sim, nós sabemos e devemos entender que Deus
não considera como maior aquele que é arrogante, aquele que é soberbo e aquele que se comporta como se fosse melhor do que aquele irmãozinho que anda de sapato furado, de calça já esgarçando, com roupa humilde. Deus não honra, Deus não se agrada de aqueles que usam as suas posses para menosprezar os humildes. Não, nós devemos valorizar os humildes. E o Senhor Jesus aqui vai dizer, porque o filho do homem, a expressão que é usada lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Filho do homem é a expressão daquele que tem o governo por todas as épocas, de todos os reinos, em todas as épocas. O Todo-Poderoso, o Filho do homem, o Senhor Jesus, ele veio salvar o perdido, aquele que era caso perdido. E é por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele dá 3 exemplos de como Deus valoriza o perdido. Ele conta a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e deixa 99 para buscar uma só que estava perdida. E ele fala também de uma mulher que tinha 10 dracmas, uma moeda que tinha um importante valor, e ela deixa 9, vasculha sua casa até achar uma única dracma. E lá em Lucas 15:10, o Senhor Jesus diz, assim é quando um pecador se converte. Assim há mais júbilo no céu diante dos anjos, os anjos que ele disse que assiste esses pequeninos, quando há um pecador que se arrepende. E lá ele diz também de um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos desperdiçou tudo que o pai tinha lhe dado como herança. Foi disputar a comida com os porcos, mas voltou arrependido, foi recebido de braços abertos por esse pai e teve novamente o cuidado desse pai, teve novamente a acolhida desse pai. Aqui o Senhor Jesus, nos versículos 12 em diante, ele diz de um homem que tinha essas 100 ovelhas. Ele de novo repete essa parábola. E ele diz, olha, se porventura encontra, em verdade vos digo que ele tem maior prazer em sentir por causa das 99 que não tinha perdido. E aí ele termina dizendo, olha, assim pois, não é da vontade do Pai que pereça nenhum desses pequeninos. Por isso, quem quer ser grande no reino dos céus, voluntariamente se coloca como dependente de Deus, como carente de Deus, como um bebê nos braços do seu pai, da sua mãe. Quem quer ser grande no reino dos céus, ele vai agir para evitar qualquer margem, qualquer risco de escândalo ou de tropeço, qualquer mau exemplo. E ele vai sim valorizar os pequeninos e perdidos. Ele vai ser como Jesus, que quando diante de uma mulher pecadora pergunta, onde estão os teus acusadores? Diante de uma mulher pecadora e seus acusadores, ele pergunta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E como os acusadores afastaram, ele vira para aquela mulher adúltera e diz, vai, não peques mais. Você tem sido assim? Como eu disse, estou completando mais um aniversário, e a época dos aniversários nos leva a uma autoavaliação. E mais importante do que a quantidade de anos, que às vezes nos deixa preocupados e até deprimidos, a avaliação que realmente conta é de que tamanho nós somos no reino dos céus. Nós somos grandes ou pequenos? Nós somos aqueles que vivem dependentes, carentes de Deus, ou temos vivido de uma forma autônoma, sem se preocupar com quem é Deus, com o que Ele faz e com o que Ele quer de nós? Como tem sido a sua vida? Uma vida de dependência de Deus ou uma vida de quem não quer nem saber do que Deus quer para a sua vida? Como tem sido a sua vida? Sua vida tem sido uma vida repleta de escândalos.
você é o rei dos tropeços, você é um mau exemplo, você é como esses que são citados na mídia e tem desonrado o nome de Deus, ou você é aquele que às vezes é discreto, que em secreto tem feito grandes coisas e Deus sabe que para a honra e glória do seu nome você tem vivido, você tem agido. Como você tem vivido? Você tem vivido de uma forma altiva, arrogante, se achando melhor do que todos? Ou você tem sido humilde, como Jesus Cristo, que não desvalorizou os pequeninos, que não menosprezou os perdidos e que sabe que Deus tem perdão, Deus tem restauração para a ovelha mais perdida, para o filho mais pródigo, para a moeda mais ignorada. Você talvez seja essa ovelha perdida. Talvez seja aquela ovelha que já tem se identificado como um bode teimoso e tem se afastado de Deus, mas há anjos nos céus que festejam como quando alguém como você se arrepende e adota um modo de vida não de competitividade, mas um modo de vida que diante de Deus é maior, é alto, é valorizado. Você, como aqueles discípulos, pode se arrepender. Não fique disputando quem é melhor do que ninguém. Não fique disputando quem é mais rico, quem é mais poderoso, quem é mais famoso. Não é isso que vale nessa vida. Esses valores são terrenos, são baseados no que o ladrão rouba, no que a traça corrói, no que a ferrugem oxida. Você é chamado para um patamar mais alto, para ser grande no reino dos céus. Talvez você nem tenha entrado ainda no reino dos céus. Entregue a sua vida para ser governada, para que o rei da sua vida seja o Senhor Jesus. Entregue a sua vida para que a palavra dele governe e dirija a sua vida. E aí sim você vai estar nos braços do Pai como um bebê, começando tudo de novo, começando do zero. Deus te dá essa oportunidade. Deus não quer que você continue nessa vida de tropeços, de escândalos, de maus exemplos, levando outros junto com você para as situações mais escandalosas. Não. Deus também não quer que você amarre uma pedra no pescoço e se mate. Não, Ele quer que você tenha novidade de vida. Ele quer sim que você arranque da sua vida o roubo da sua mão, o adultério dos seus olhos, a cobiça dos seus olhos. Ele quer que você arranque esse modo de vida escandaloso e você seja um pequenino assistido pelos anjos, como narra Hebreus 1,14, que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Ele quer que você seja essa ovelha perdida, que volta para o pastor e alegra tanto os anjos quanto o próprio Pai que está nos céus. Que assim seja a sua vida, que você se envolva nessa obra de resgate de perdidos, nessa obra de ir aos humildes, de ir aos pequeninos, levar a palavra, não apenas levar o pão. Que você se envolva nessa obra de ser como uma criança e não apenas encher a sua casa de crianças para que outros vejam, mas no fundo, o que Deus está vendo não tem sido agradável, como às vezes a gente vê na vida de outras pessoas. Que Deus te leve a ser grande no reino dos céus, que Deus leve a mim e a você a ser voluntariamente dependentes dele, ativamente aqueles que previnem os escândalos e os tropeços, e aqueles que dão valor aos pequeninos e aos perdidos que ele quer restaurar. Que Deus te leve a um alto patamar no reino dos céus.